Nesta aula, vamos abordar ordem de grandeza. Ordem de grandeza de um número é a potência de 10 mais próxima deste número. Então, para entender o que é ordem de grandeza, primeiro vamos revisar aqui potências de 10. Então, por exemplo, 0,001 é uma potência de 10, é 10 elevado a menos 3. 0,01, 10 elevado a menos 2. 0,1, 10 a menos 1. 1, 10 elevado a 0. Lembrando que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. 10 é 10 elevado a 1. 100 é 10 elevado ao quadrado. 1000 é 10 elevado à terceira. Então, se a gente parar para analisar, a gente vê que a gente tem infinitas potências de 10. Então, sempre eu vou ter qualquer número entre duas potências de 10. Como assim, Marivaldo? Eu quero a ordem de grandeza da minha massa em quilograma. Ah, mas eu não sei sua massa, Marivaldo, mas eu não perguntei a minha massa. Eu perguntei a ordem de grandeza da minha massa em quilograma. Ou seja, qual é a potência de 10 que está mais próxima da minha massa em quilogramas? Então a gente para e analisa. A minha massa, será que está entre 10 a 0 e 10 a 1? Ou seja, entre 1 kg e 10 kg? Claro que não. Será que está entre 10 e 100 kg? Ou seja, entre 10 elevado a 1 e 10 elevado ao quadrado? Sim, está. Está mais perto de quem? De 10 ou de 10 ao quadrado? Está mais próxima de 10 ao quadrado. Então, a ordem de grandeza da minha massa em quilogramas é 10 ao quadrado. E mais uma vez frisando, eu não preciso saber qual a minha massa. Eu quero saber a potência de 10 mais próxima. Vamos resolver uma questão associada à ordem de grandeza. O projeto de um conjunto habitacional com 2.600 casas prevê um consumo médio de 1.000 litros de água por dia para cada casa. Determine a ordem de grandeza do consumo diário em litros que está projetado para todo o conjunto habitacional. Então, observe que ele não quer o consumo diário do conjunto habitacional. Ele quer a ordem de grandeza. Ok? Então, ele quer a potência de 10 mais próxima desse consumo. Então, vamos nessa. Como são 2.600 casas e cada uma consome 1.000 litros por dia, eu tenho 2.600.000 litros de água consumidos por dia. Então, observe que eu posso já responder essa questão. 2.600.000 litros está entre 1 milhão, ou seja, 10 a sexta, e 10 milhões, 10 a sétima. Está mais próximo de quem? 2.600.000, de 1 milhão ou de 10 milhões? De 1 milhão. Ou seja, a resposta seria 10 elevado a sexta litros. Ok? Agora, na maioria dos livros, existe um caminho que é um pouco diferente que eles apresentam, que é justamente utilizando a notação científica, que é o seguinte: você escreve o resultado encontrado em notação científica, 2,6 vezes 10 a sexta litros, e você vai fazer o seguinte, 10 a 0, 10 a 1. Lembra que na notação científica esse número sempre vai estar entre 1 e 10? Então vai estar entre 10 a 0 e 10 a 1. Qual é a potência que está aqui no meio? 10 a meio. Mas, Marivaldo, 10 a meio é a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Então, basicamente, o que esse cidadão, o que a maioria dos autores fazem é o seguinte: se o número for menor que 3,16, está mais perto de 10 a 0. Se for maior que 3,16, está mais próximo de 10 a 1. Então, nesse caso, 2,6 é menor que 3,16. Então, está mais próximo de 10 a 0. Então, a ordem de grandeza de 2,6 é 10 a 0. Que vezes 10 a 6, produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 0 mais 6 dá 6. Então, chegaria
a mesma resposta. Sim, Marivaldo, dê aí um exemplo em que esse número é maior que 3,16. Por exemplo, supondo que o consumo do conjunto habitacional fosse de 7 vezes 10 a sexta litros por dia. Então eu ia comparar 7 com 3,16. 7 é maior que 3,16. Então, se é maior que 3,16, é maior que 3 elevado a meio. Então, está mais perto de 10 elevado a 1. Então, a ordem de grandeza de 7 é 10 elevado a 1, que vezes 10 elevado a 6, produto de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 6 vai dar 7. Então, eu teria como resposta a ordem de grandeza 10 a 7 litros. A segunda questão diz o seguinte: o sino de uma igreja bate uma vez a cada meia hora, todos os dias. Qual é a ordem de grandeza do número de vezes que o sino bate em um ano? Então vamos nessa. Se o sino bate uma vez a cada meia hora, então quer dizer que ele bate 2 vezes por hora. Consequentemente, como o dia tem 24 horas, ele bate 48 vezes por dia. E em um ano, o que é que eu vou fazer? 365, que é o número de dias de um ano, vezes 48. Então, 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 6, 48. Com 4, 52. Vão 5. 8 vezes 3, 24. Com 5, 29. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 6 vezes 4, 24. Com 2, 26, vão 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14. 9, 6, 15, vai 1, 7, 1. Então, o sino, ele vai bater 17.520 vezes por ano. Mas eu não perguntei isso, eu perguntei qual a ordem de grandeza. Então, eu poderia responder direto. 17.520 está entre 10.000 e 100.000, ou seja, entre 10 a quarta e 10 a quinta. Está mais perto de quem? De 10.000. Então, a ordem de grandeza, 10 a quarta. 10 a quarta batidas por ano. Agora, utilizando a outra regrinha, escrevo em notação científica e comparo este número aqui com 3,16. Como ele é menor que 3,16, a ordem de grandeza dele vai ser 10 a 0, que vezes 10 a quarta, produto de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 0 mais 4 dá 4. Então, a ordem de grandeza do número de batidas do sino da igreja por ano é de 10 a quarta batidas, como a gente já tinha concluído anteriormente.